obrigado, Jesus, porque o Senhor nos plantou nessa terra como nós estamos. Nessa terra, Senhor, aleluia, nós somos carvalhos de justiça. Plantação do Senhor, edifício de Deus. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E assim, Pai querido, Pai amado, nós vamos crescendo. Os nossos galhos vão avançando por cima dos muros. Porque nós estamos plantados numa terra boa. As nossas raízes, aleluias, as nossas raízes estão indo para essas fontes de águas puras, que é a tua palavra. Oh, glória, aleluia. E é certo, Pai Celestial, que daremos muitos frutos, mas às vezes precisamos ser podados. E é necessária a poda. Porque às vezes tem alguns galhos nossos que estão crescendo demais, mas está crescendo de uma forma muito desordenada. Por isso a poda é necessária. Quando os galhos começam a crescer de forma desordenada, então o Senhor vê que é necessário podar. A poda não mata a árvore, a poda não destrói a árvore. Pelo contrário, a poda, ela vai fazer com que a árvore cresça de forma ordenada, saudável, para que quando os frutos vierem, esses frutos sejam muito mais abundantes do que seria se a árvore tivesse crescido totalmente desordenada. Por isso o Senhor faz a poda. E glórias a Deus por isso. A poda dói. A poda parece que a gente está perdendo. A poda dá a poda dá essa aparência, esse sentimento. Parece que a gente está perdendo algo. Parece que algo está sendo cortado de nós. Isso muitas vezes chega a doer. Mas o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Aleluia. Aquilo que para nós, naquele momento, que parece ser uma perda, parece que a gente está perdendo, parece que algo está sendo cortado de nós, mas o Senhor diz, calma, eu só estou podando algo que não pode crescer dessa forma em você. Estou apenas podando para que você cresça da maneira como eu quero que você cresça. Para que então, quando os frutos vierem, eles sejam abundantes em você. Por isso, amados irmãos em Cristo Jesus, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, aonde chegar essa mensagem, ouça o que diz o Senhor. Alegra-te no Senhor vosso Deus. Cantem de alegria e dê graças ao Senhor. Porque é Ele quem opera em vós, tanto o querer quanto também o efetuar segundo a sua boa vontade. É Ele que age em todas as coisas. É Ele que opera em tudo. É Ele quem faz com que todas as coisas cooperem para o bem de vocês, porque vocês amam ao Senhor. E porque são chamados para um propósito. Então regozijem. Não olhem para a aparência, nem para as circunstâncias, mas confiem no Senhor. Continuem a orar e a suplicar ao Senhor. Porque Ele ouve as vossas súplicas. Ele atenta para as vossas orações. O Senhor não é surdo para ouvir. Seus ouvidos estão atentos às vossas súplicas, é o vosso clamor. Clamem a Ele, e Ele responderá. E anunciar coisas grandes e novas que vocês ainda não sabem. Porque Deus revela os seus planos, os seus segredos, a sua aliança àqueles que temem a Ele. Aleluia. Oh, que manamasu robache yabatuka minamasai. She kabenovia do rosobatibi andenamasai. Oh, aleluia, aleluia. Igreja do Senhor, igreja amada, ouçam a palavra do Senhor. Shikabadai, Narabasu, Rebacheba Névia, não sejam insensatos. Prestem atenção. O Senhor quer a vossa união, a vossa unidade. Decobatiba Névia, Rebate é na vossa unidade. Reba Névia, Shekabanai, que o Senhor ordenará a bênção. O Shiba Névia, Sote Kabadaba Subia, Antemanaba Sébia. Edou Kamanama Subia. Xenama no Rosiba Névia. Shekabinova Su, Rotoboshibe Nebalabasai. Shekabadai. Sejam prudentes, como a serpente. Sim, sejam prudentes. Shibanai, mais simples, como as pombas. Humildes. Shinobati, Banai, portai-vos humildemente diante do Senhor. Recabenabasu, porque o Senhor, Ebadai, exaltará os que se humilham diante dele, os que se sujeitam a ele. Serão exaltados, honrados devidamente. Necobadaba, no tempo dele. Shikobadoru, Ekamachamanamasai. Ebanebe, Asurande Kamanai. Xerobati, Benebe Kamanai. Assim, em o nome do Senhor Jesus, fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Shikabadaba surrobashi beneba kanderamasai. Nekochekabadaba si benebadu diantenai. Pela vossa perseverança. Shikabadai.
Pela vossa perseverança, o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O Senhor honrará vocês. O Senhor dará graça a vocês. O Senhor fará com que vocês prosperem. Sim, vocês prosperarão. Sim, e cabenova surrabasheba diba nebodai, ambodibodo camila basai, eloriba nebode camilo basai. E o Senhor dará a vocês maior graça. Chino kabadava si benevia, benevia do tenobatina comanuda shima na ramadi bodo come diba sai. E comanai, nonobashi, quanto Chicabadai, Manabacíbia, Xonamaturi, Antudai, Macanche, Monho, Cotica, Vinobaturi, Colomosai, quanto Alabaci, aquilo pelo qual vocês estão orando, saibam, Chicabadabaci, Bereba, Cambiraba, Dabassubi, Andiramaci, Benebe, Candirama, Namaci, Recabadabaturi, Otorocoroboshi, que eu já estou trabalhando, eu já estou agindo, eu já estou operando, Recabadabacíbia, Checabadai, como eu disse, volto a repetir, não ficará nada encoberto que não venha a ser revelado, nada escondido que não venha a saber-se, ouça, diz a palavra do Senhor. Trarei luz nas trevas. Shimanei banai, rico bachevia, robache banai, bodubari, otonoco, nobo sur, rotobochiviri, bicanare basai. Erguerei o tapete e mostrarei a sujeira que está por debaixo dele. Nodobochiviri, macambodi banamasai. E ganjemanamanamassu. Mudou, ribadeba, diba, nebasai. Tecoticamanai. Ebaneba namasai. Chikamanai. Norobosubi anderai. Shekabadai, laroribati maneba de bolsova candinai. Pois o tempo chegou em que a colheita será feita. Nebate eminamai, o joio será arrancado. Chokaba, manabasu, mas aqueles que são do Senhor serão estabelecidos. Robati benebarabasu rokobinai. Marabasu rotoba, até que se cumpra o tempo. Até que se cumpra o tempo. E o gabate erebicandarabasébia. Roblasi de cantiamanamasébia. Shinou, picam, penô, pará, barabio, iricama, shinai. No tiando de kamani disse nabadu, hambodu, cachodo, rabasi labadai, shinakodi banasoro kamanai, chekabadai, abadabadobadu kemiribasai, até que cheguemos à plenitude do tempo. Ebenebe assur rabashibia. Então, ekabadaba surrobo chediba nebadaba surrobo shikabanamasibia. Aquele que há de vir virá e não tardará, porque ele, o kabadaba surroshi, já se apronta. Shibadaba surroboshi beneba candera para buscar aquilo que é seu. Então, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor. Porque o tempo está próximo. O roboshi, a colheita, Shikabá chegou. Ebador, amas, sedebe, mandamashikamanai. Aleluia. Oh, glória, bendito é o nome do Senhor. Oh, glória, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Obrigado, Abba. Obrigado, Pai Celestial. Nós te agradecemos o nome do Senhor Jesus. Nós declaramos com a nossa boca, Senhor, que o Brasil é do Senhor Jesus. Que essa terra é uma terra abençoada, próspera, em o nome do Senhor Jesus. Essa terra que o Senhor nos plantou, nós abençoamos essa terra. Declaramos em nome de Jesus que ela pertence àquele que vive para todo sempre. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Sim, Pai. Em o nome de Jesus. Nós oramos, sim, por essa terra. Abençoamos essa terra. Que a sua bondade e a sua misericórdia, ó papai, se estenda por todo o território brasileiro e também por todas as nações. Se estenda a sua misericórdia em o nome do Senhor Jesus. Que a tua graça superabunde aonde o pecado tem abundado. Que haja, Senhor, cura, restauração, transformação. Em o nome do Senhor Jesus. Renabati, enocobenaba do cianto diabo lima das telaniateradio, aria neve ante no caliboriche nabaturo coboshiberi no camanamasédia. Ó Senhor, nós oramos por todas as nações da terra. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, para que a luz do Evangelho chegue até essas nações. Nós estamos vendo, papai, quantas tragédias estão acontecendo. E nós sabemos que isso não provém da tua ira, porque o Senhor não está irado. Mas o Senhor, papai, está, na verdade, triste, condoído. O Senhor, ó papai, se compadece de todas essas pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo, porque não é da tua vontade, mas tudo isso acontece por consequência, Senhor, da terra que está contaminada, da terra que foi embriagada com sangue de inocentes, Senhor, a terra que muitas vezes, papai, foi contaminada por causa, Senhor, de rituais, sacrifícios, por causa de idolatria. Então, isso chama-se consequência, não é ira de Deus, mas consequência. Oh, Rabashibanai. E o Senhor não está, de maneira alguma, Senhor, executando juízo, mas o Senhor quer executar a sua misericórdia. Por isso o Senhor nos convoca a orar, a suplicar, a interceder. Rucabadabacíbia, porque o Senhor é aquele que muda sentenças já determinadas por causa da iniquidade, por causa, Senhor,
da terra que embebeu muito sangue inocente, então a terra passa a ter uma sentença. A terra está sentenciada à destruição, assim como Sodoma e Gomorra, que por muitos anos, Senhor, praticou tudo quanto é tipo de iniquidade, de perversão, e assim foi enchendo a taça da iniquidade, Senhor. E aí, eles colheram a consequência dos atos dele. A terra estava embriagada de podridão, estava embriagada de perversão. Por isso, já estava já estava sentenciada à destruição. Até que chegou o dia em que a ira, a taça da ira foi derramada. Mas nós estamos agora, Senhor, numa dispensação chamado graça, chamado favor, chamado bondade, misericórdia, chamado também de o tempo da salvação, em que o Senhor já descarregou a sua ira, toda a sua ira foi descarregada, toda a punição foi colocada sobre Jesus. Ele sofreu a ira, ele se tornou pecado por nós. E hoje o mundo sofre, não por causa da tua ira, mas por causa da consequência do pecado de não crer em Jesus, do pecado de não se voltar para ti, do pecado, Senhor, de não se arrepender. E aí a terra vai ficando embriagada, vai ficando saturada de tanta iniquidade, até que chega um ponto que ela acaba sofrendo a consequência dos seus próprios atos. Por isso, Senhor, sentenças já determinadas podem ser mudadas, como o Senhor mudou a sentença de Nínive, quando aquela cidade se arrependeu. Já havia uma sentença de destruição sobre Nínive por causa da maldade, por causa da iniquidade que aquela cidade havia cometido por muitos anos. Mas quando eles se voltam para o Senhor, em pranto, em jejum, em humilhação, o Senhor então vem com a sua misericórdia, e a sua misericórdia triunfa sobre o juízo, e o Senhor muda a sentença daquela cidade e não a destrói. Isso nós temos aprendido, papai, o quanto é importante o nosso papel como intercessores. Se nós clamarmos, se nós suplicarmos a ti, como diz a tua palavra, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e humilhar e buscar a minha face, então o Senhor nos ouvirá dos céus. O Senhor perdoará os pecados da terra. E o Senhor mudará a sentença. E no lugar da desgraça, o Senhor vai deixar uma bênção. E é por isso, papai, que nós estamos aqui no nome de Jesus, papai, orando pelo Brasil, pedindo misericórdia, papai, em nome de Jesus. Porque, com certeza, há sentenças, Senhor, para esta nação, por toda iniquidade, corrupção, maldade, sangue inocente, perversão, idolatria. Então há uma sentença de destruição, mas nós podemos sim, como igreja, orar, clamar, suplicar, ao ponto de que, aleluias, o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, pode mudar a sentença que já foi determinada, não porque o Senhor está irado, mas por causa da própria iniquidade, por causa do próprio pecado, das transgressões. O Senhor pode fazer superabundar a sua graça em cima da multidão de pecado que aqui foi cometido. O Senhor pode trazer a superabundância da graça ao ponto de conceder, Senhor, bênção, aleluias, em lugar da desgraça. E é assim que nós cremos, papai, que em nome de Jesus, pelo nosso clamor, pela nossa súplica, pela nossa intercessão, nos humilhando diante de ti, em o nome de Jesus, o Senhor, pela sua graça, poderá sim, aleluias, anular muitas sentenças de destruição para o nosso país e no lugar da desgraça, trazer a bênção, como está escrito, deixar uma bênção, como está escrito lá no livro de Joel, no capítulo 2, que nós vimos ontem, no terceiro dia desse propósito de 40, que se nós buscarmos ao Senhor com pranto, com jejum, rasgarmos os nossos corações e não as nossas vestes, se nós buscarmos ao Senhor, o Senhor então pode sim, em o nome de Jesus, no lugar da desgraça, deixar uma bênção, mudar uma sentença. Então, Senhor, Pai Celestial, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti por misericórdia. Que a sua misericórdia venha triunfar sobre o juízo. Que o Senhor venha, ó Pai querido, Pai amado, pela Tua bondade e graça, no lugar, Senhor, das desgraças sentenciadas, o Senhor venha deixar uma bênção. Que o Brasil venha se tornar uma nação de adoradores, uma nação abençoada, em o nome de Jesus. Oh, aleluia. Perdoa, Senhor, todos os pecados, iniquidades, transgressões cometidas nesse país, em nossas cidades. Senhor, em nome de Jesus, que o teu sangue, Senhor, venha trazer purificação, em nome de Jesus. Oh, de caminava, surro, de caminava, sai. Abenova, ti, venebi, ando camana, churro, soba, bombedi, ambodi, venebia, she, canto, rule, verdi, vira, vasi, alta camana, shedamana, sai. Anjonou, calorira, diorri. Vamos orar um pouquinho em línguas. Você que